Olá, eu sou Rafael Lima. Tô de vermelho, mas não sou petista nem comunista não, tá, gente? Pelo amor de Deus, é só uma camiseta, não vão me julgar. Eu vou falar agora sobre uma derrota que o Bolsonaro teve no STF. Infelizmente eu vou ter que falar isso, falo com tristeza, não gostaria de estar falando de uma coisa chata assim, mas fazer o quê? Temos que falar. Antes de falar sobre isso, te peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like. Essas ações são muito importantes para que o conteúdo chegue a mais pessoas. Vamos lá. O STF, os 11 ministros do STF, julgaram de forma unânime uma decisão que tira a autoridade da União do Poder Executivo, no caso do presidente Jair Bolsonaro, com relação à quarentena. Há dias atrás, o Bolsonaro falou que resolveria essa quarentena se não acabasse numa canetada, assinando um decreto para derrubar todos os decretos dos governadores e dos prefeitos. Só que o STF, que no Brasil ele funciona quase como um quarto poder, né? Temos o poder executivo, o poder legislativo, que é o Congresso, e o poder judiciário, que o STF está ali, mas ele tá saindo das suas funções, ele está se intrometendo em tudo. Uma decisão que, na minha opinião, uma opinião que eu quero deixar bem claro, tem que ser o mais imparcial possível, é uma decisão totalmente errada, porque não se pode colocar à frente, diminuir um poder porque você não gosta de determinada pessoa para elevar o inferior. Então eles diminuíram a força de decisão do poder executivo, da União, do presidente do Brasil para fazer valer a opinião, a decisão de prefeitos e governadores que estão abaixo do presidente. Então, assim, isso logo de cara, mesmo que por mais imparcial que eu queira ser nesse momento, eu não quero ficar aqui puxando o saco, mas é uma decisão injusta, é uma decisão errada, ao meu ver. Porque o presidente da República foi eleito para quê, então? Se o governador e o prefeito estão acima dele, em um momento de crise. Há dias atrás o Bolsonaro vem falando sobre isso, só que não tomou nenhuma atitude. Claro, o STF, que no Brasil ele decide tudo, né? Ele revoga a lei, ele diz se aquela lei pode ou se não pode. O fundão eleitoral não falaram nada, aprovaram, ficaram quietos. Mas uma decisão como esta, que pode fazer a economia reagir em um momento de crise, onde já está mais do que provado que esse coronavírus não é isso tudo que a imprensa está falando. O que para a mídia está sendo bom dessa quarentena é que a audiência da televisão tem aumentado muito, porque as pessoas ficam em casa e com isso assistem mais televisão, fica sem ter o que fazer, e aí vai fazer o que? Vai deixar a televisão ligada lá, vai fazendo outras coisas, a televisão fica ligada. E também favorece eles, porque aumenta o valor do horário dos patrocinadores. Então, para a imprensa, a população parada é bom. Para quem trabalha com a internet, vive disso, que não é o meu caso, ficar parado também é bom, porque vai ter mais chances de fazer vendas. Agora, para o resto do país, onde dá mais de 95%, não dá, é ruim. Pessoas que são autônomos, por exemplo, lojas do camelô, como que o cara vai viver? Muitas empresas já estavam no negativo, aí toma um baque desse. Então o Jair Bolsonaro ele viu todas essas coisas acontecendo e falou que não tinha cabimento esticar essa quarentena. E aí vem o STF e dá essa cacetada, já antecipando, matando realmente a coruja no ninho, como diz o ditado, deixando totalmente impossibilitado o presidente de agir de forma democrática, de forma dentro da lei, em um momento de crise, sabe? E aí quem questiona o STF? Quem questiona suas decisões? Ninguém. O STF, que 7 dos 11 ministros foram colocados pelo governo do PT. Então, fica difícil dessa forma conduzir o Brasil, seguir o Brasil em frente. É um país que ele está totalmente feito para favorecer a corrupção, para favorecer a troca de favores. É uma Constituição que dá muito poderes ao Supremo Tribunal Federal. Ao meu ver, na minha opinião, claro, respeito a opinião de todo mundo, não pode ser assim. Não tem condições de seguir um país em frente assim.
a pílula da fosfetanolamina, uma pílula que combate o câncer. Pessoas que estão em estado terminal de câncer, ela é a última esperança da pessoa viver. O Jair Bolsonaro, o projeto dele, foi aprovado no Congresso Nacional em 2016, sancionado pela até então presidente Dilma, mas veio o STF e disse não pode porque esse remédio está em desacordo com as normas da Anvisa, então esse remédio, essa lei que autoriza o remédio é inconstitucional. Não permitiu e até hoje tem pessoas que morrem e não podem tomar esse remédio, nem como uma última esperança, sabe? Então, infelizmente, é assim que funciona o STF. Um tribunal que em 2016 tomou a decisão, em acordo com eles, os 11 ministros, e entenderam que prisão em segunda instância não era inconstitucional e poderia haver. Passado um tempo, o Lula foi preso, começaram a receber pressões daqueles que os colocaram lá, e aí mudaram de ideia. E em 2019 voltaram atrás e prisão em segunda instância agora é inconstitucional. Então, assim, infelizmente foi uma derrota assim para o governo Bolsonaro, não dá para se negar isso. Temos que admitir quando tomamos um golpe e alertar a população para não se enganar. Não dá para se iludir. Tudo isso está acontecendo, a gente sabe o que está em jogo, a gente sabe o que quer. O medo deles, do Bolsonaro, chegar forte em 2022 é muito grande, porque ele com o partido dele, a Aliança pelo Brasil, ele chegando forte, ele consegue montar ali no Congresso Nacional uma frente com 150 deputados federais. E aí não aprovar não aprovar leis propostas do Bolsonaro vai ser muito difícil, porque o presidente do partido vai ser seu filho. E se alguém brigar e arrumar confusão no partido, é expulso. Então, toda essa questão de votação vai ser resolvida. Medidas provisórias muito provavelmente que não serão caducadas. Propostas de leis que forem para votação serão aprovadas. Mas é assim que está acontecendo no Brasil. Então, até lá, temos que resistir a isso. Temos que pedir a Deus, pôr o Brasil nas mãos de Deus, pedir a Deus pela vida do nosso presidente, que Deus dê a ele sabedoria, para que saiba conduzir e lidar nessas circunstâncias difíceis, circunstâncias muito difíceis, e que a injustiça acontece todos os dias por um poder, que é o Poder Judiciário, por um órgão do Poder Judiciário que deveria ser o guardião da Constituição Federal, que é o Supremo, que deveria agir em conformidade com a lei, mas não, é praticamente um setor politizado, que age de acordo com interesses próprios, interesses daqueles que estão por trás deles. Infelizmente, esta é a realidade, não se pode fugir disso, não se pode negar isso, e temos todos nós lutar, porque a democracia é poder do povo, então o poder está na mão do povo, pelo menos na teoria, né? Na prática sabemos que não é isso, porque no Brasil o povo é muito pacífico, é muito tranquilo, aceita tudo de mão beijada, engole tudo porque goela abaixo. Então é difícil, é complicado, é um assunto um pouco triste, não gostaria de estar falando, preferia estar falando de uma vitória, mas infelizmente essa é a realidade. Te peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo. Até a próxima.